Hoje você vai ver todas as referências, segredos, mistérios e easter eggs de Five Nights at Freddy's 2, o filme que acabou de sair, né? Nós vimos aí, já trouxe história, já trouxe até teoria, já estamos trazendo muita coisa, então você se inscreve e também ativa o sino pra vocês não perderem nada acontecendo aqui, né? A gente tem todas as explicações de Five Nights at Freddy's, além de muita coisa legal no canal. Então deixa o gostei e se inscreve pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. Muito obrigado, pessoas, então vamos lá para todos os segredos e referências que tem dentro do filme de Five Nights at Freddy's 2. E para comemorarmos o lançamento do filme, temos uma estampa lindíssima para vocês. Quem deu a mordida? Disponível agora na loja.com.br/core. Tem ainda alguns brindes, se vocês comprarem aí qualquer coisa, vocês levam um brinde de graça. Corre lá que tem essa estampa linda para vocês em comemoração ao lançamento do filme de Five Nights at Freddy's 2. A primeira coisa já é mostrando não só um prize corner muito bonito que tem, né, as pelúcias ali das antigas, mas logo nessa parte do começo, antes, né, de aparecer qualquer coisa, tipo, nossa, mais impactante, já tem logo no começo o easter egg, que é os fliperamas. Tem essa cena dos fliperamas que vocês estão vendo, que tem um Candy's, ele tá escrito que é Candy's Fishing. Aí temos Pop Goes Adventures e Freddy and Friends, que no caso, o primeiro arcade faz referência, né, ao nosso queridíssimo Five Nights at Candy's. O segundo, a Pop Goes Evergreen, a Pop Goes no geral, que é uma outra fangame. E também a FNAF World, que é o terceiro fliperama ali, né, fazendo referência a esses jogos. Já contei a história dos três aqui no canal, tanto do Candy's, que é uma fangame mais impressionante. Era uma fangame de Five Nights at Freddy's e hoje é um spin-off oficial. E Pop Goes também. Ambos estão agora canonizados em Five Nights at Freddy's. E aí o terceiro é o FNAF World, que é aquele FNAF que saiu entre o 4 e o Sister Location. E aí tem meio que um RPGzinho e tudo mais. Temos depois também, é claro, o icônico carrossel, que no primeiro FNAF tem só os barulhos, mas não dá pra ver ele direito, né? Na verdade, acho que nenhuma câmera dá pra ver um carrossel. Mas no FNAF 2 tem o carrossel, e é o carrossel que tá referenciado. Enquanto no jogo original, o carrossel não tem rosto nenhum e nenhum animatrônico, aqui eles têm rosto, que é um pouco meio bizarro, mas enfim, tem aqui pra vocês verem, né, que tem até o rostinho dentro deles, né? Um negócio meio creepy, meio bizarro, mas tem o nosso queridíssimo carrossel que tá em uma das câmeras do FNAF 2. No jogo, eles estão meio que simples, né? Não tem olho nenhum, não tem nem feição direito. Aqui no 2, né, no filme, tem bastante expressão, a expressão até meio assustadora. Temos também uma cena muito importante, que é justamente o Spring Bonnie levando uma criança pro fundo da pizzaria. Justamente o que ele fazia muito na época das antigas, que ele tava lá fazendo as coisas ruins dele. E o Spring Bonnie é, obviamente, a referência do Spring Bonnie do FNAF 4. E também é aquela coisa, o homem por trás do ruim, né? O William Afton usava esse traje para levar as crianças pro fundo da pizzaria. E aqui ele tá fazendo a mesma coisa. Agora aqui nós temos algumas referências interessantes, justamente que vinculam com o primeiro filme e também com a história dos livros do Tales from the Pizzaplex. A galera fala, pô, não vai ter referência de livro? Vai ter sim. O que acontece é o seguinte, o homem, né, aquela coisa, o homem roxo, o Spring Bonnie, o William Afton, ele leva as crianças pro fundo da pizzaria, mas se vocês perceberam nessa parte, ele não matou criança, ele só deixou a criança dormindo. A criança estava acordada, que nós vimos agora há pouco, e depois ela tá desmaiada, dando a entender que o William Afton, ele dopa ou bota pra dormir as suas vítimas. E aí tem uma história muito interessante, justamente que nós vimos no Tales from the Pizzaplex. Eu acho que eu vou ter que contar essa história. Vou, né, é o último livro do Tales from the Pizzaplex, tô devendo aqui, e também a trilogia inicial, calma que nós vamos trazer tudo. Mas aí temos Ditophobia. Ditophobia vai contar a história de um cara que tá preso dentro do Sister Location e que ele era sempre levado de volta botando pra dormir. Tinha esse gás e tal que fazia as crianças que ficavam, né, sobre o domínio do William Afton dormirem pra poder, né, depois ser usada pra fazer coisa ruim e tal, que a gente já sabe, né, que botava dentro dos animatrônicos, aquela coisa toda. Mas aí o que é mais interessante é, depois a gente vê que o efeito desse sonífero passou, e aí tem até a Charlie, né? Vamos aqui dar créditos, a Charlie tá malhando, né? Porque ela tá carregando praticamente uma criança, praticamente do tamanho dela, carregando a criança, né? E correndo atrás do homem ruim, né? Correndo até do William Afton, enfim. Mas falando pra vocês que isso também é uma referência que o William Afton, ele dopava suas vítimas. Eu falava, ele sedava as vítimas. Então, ele botava pra dormir as crianças e depois levava pra outro lugar.
Fazbear. E já logo na sequência temos a Charlie com as facadas nas costas. É claro, isso é uma referência a um dos minigames do FNAF 2, que temos, né, aquele Fredinho pegando os cupcakes, lembram? Que tem aquele minigamezinho, pegando os cupcakezinhos e levando pras crianças. E do lado de fora tem, né, o homem de roxo que foi lá e tem uma criança do lado de fora. E aí, enfim, a criança foi lá e foi assassinada pelo William Afton. Ah, mas no jogo foi do lado de fora da pizzaria. Sim, do lado de fora. E também até isso é reforçado no Pizzaria Simulator, que mostra a Charlie novamente, né, do lado de fora. Tem todo o minigame dela, a Puppet indo lá atrás. Aqui é meio que resumido pra ficar traumatizado dentro da pizzaria, né, com as pessoas depois vindo, né, vendo ali a criança toda, né, ensanguentada e tudo mais, né, com as facadas do William Afton. Mas já mostra que é o próprio William que matou ela. Não só nos jogos é isso, nos filmes também é. E é claro, né, toda aquela alusão dos livros também. Enfim, mostra, é mais ou menos no FNAF 2 que a Charlie morre, e também tem esse minigame no FNAF 2 fazendo esse paralelo, né, só pra complementar mais uma referência. E depois, é claro, temos a referência de Milhões, onde, da mesma forma que ela carregou uma criança no colo, a Puppet carrega ela no colo. Puppet, marionete no filme, acaba pegando o corpo da Charlie porque tem um alçapão ali no palco. Aí o alçapão abre pra Puppet, né, pra marionete aparecer e vamos fazer aqui a apresentação com os animatrônicos. E no caso ela tá carregando nos braços. Isso faz uma referência ao áudio tão icônico do Henry Emily no FNAF 6, o Pizzaria Simulator. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Bom, pessoas, agora nesta intro tem muita referência que eu tenho que trazer algumas coisas pra você. Tem algumas matérias de jornais bem interessantes. A primeira é Pizzaria sobre investigação. Rolou sim uma investigação no FNAF 2, onde acabaram tentando procurar justamente quem teria causado aquilo com a Charlie. Só que o problema foi, os policiais não conseguiram encontrar nada, não conseguiram encontrar o responsável, não conseguiram encontrar quem poderia ter feito aquilo, e aí começou a falar que foi um acidente. Garota morre num acidente da Fazbear. E também depois fala que foi culpa da própria garota e de que ela já estava com os machucados e por ela ter caído nos mecanismos da Puppet, foi daí que gerou a morte dela. Então, meio que começou a tirar a culpa da Fazbear e ser a culpa só de um acidente dentro da pizzaria. Não foi culpa de ninguém ter feito alguma coisa com ela. Nós sabemos que não foi isso, mas pela lore do filme, pelo plot, a Fazbear foi inocentada mais uma vez. Tanto que tá lá, é brincadeira de criança dentro de uma tragédia terrível dentro da pizzaria. E também, novamente, a Fazbear nega qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de parada que tenha acontecido. E também até os oficiais, os investigadores fazendo ali semanas de procuras e não encontraram nada. Falaram que a criança entrou numa área restrita, não era para a Charlie ter entrado lá. E aí depois as crianças lamentam a morte e tudo mais, o que é meio bizarro, falando que elas queriam de volta a marionete e tudo mais, mas a pizzaria depois do acidente e depois também da investigação foi permanentemente fechada. Fora que também nós temos que colocar agora que tem uma foto muito importante da Vanessa no meio de várias outras crianças. Não sei se uma dessas crianças pode ser a Elizabeth também, mas tá lá a foto da Vanessa com várias outras crianças, e a Vanessa foi utilizada também para o marketing meio que positivo dessa época da empresa. Temos também aqui o foreshadowing de Milhões, né, que é logo no começo, tem a Puppet, né, com um negócio assim, e tem todos os animatrônicos embaixo, fazendo mais uma vez, tipo assim, não, ó,
gente, tá aqui mais um sinal. É a Puppet que controla todos os animatrônicos. E depois, é claro, temos a foto icônica do Spring Bonnie com a Vanessa e a Vanessa segurando o aviãozinho do Garrett. Ou seja, Vanessa, quando criança, teve ou chegou a ter algum contato com essa criança, ou o que é que aconteceu, ela muito provavelmente sabe do que pode ter rolado com o Garrett. Aí o que vai explorar, o que vai ser, o que vai acontecer, né, da criança ser a criança chorona mesmo ou não, mas só falando que ficou, né? Pô, isso aqui tava lá no primeiro filme e agora tá escancarado na cara de todo mundo. Vanessa sabe o que aconteceu com o irmão do Mike. Essa parte que eu tô mostrando pra vocês, que tem esse quadro, e também, né, o Jeremiah tá conversando com o Mike, é justamente falando da tia Jane. Eu já trouxe na história principal aqui, resumindo toda a história, mas as pessoas meio que ficaram confusas do porquê que todo esse interesse voltou a crescer, e é justamente por culpa da tia Jane. É aqui esse diálogo que tá falando que a tia Jane, que, né, queria a Abby lá no primeiro filme, ela é referenciada aqui como uma mulher maluca que acabou falando de muita coisa que ela viu, e justamente ela viu o Golden Fred. Com isso, ela surtou e começou a falar dos animatrônicos e das coisas ruins que aconteceram na Fred Fazbear Pizza. Então aí acabou reacendendo esse interesse da Fred's de novo, e aí acontece, né, que a galera, nossa, eu lembro e tal, e aí vem aquela nostalgia, e a galera tenta lembrar, né, das coisas que aconteceram naquela época e tudo mais. Então a referência é essa aqui, quando a tia Jane ela começa a falar, e aí depois de tanto ela falar, ela até é considerada louca. Que o Jeremiah fala, sua tia falou muita bosta aí, então agora consideraram ela, né, meio louquinha da cabeça e internaram ela. Outra referência de milhões, que meio que passou batida nos outros vídeos, mas tem que trazer aqui, é justamente o nome da equipe dos caça-fantasmas que vão entrar justamente lá na pizzaria do FNAF 2. Spectral Scoopers. E aí, Scoopers, peraí, Cor, Scoopers você tá falando exatamente, porque a tradução ao pé da letra seria coletores espectrais. E também até a galera fala, né, caçadores de espectros em outros idiomas e tudo mais. Mas Scoop, obviamente, uma referência, cara, não é à toa. Scoop é Scooping da Scooping Room, justamente de coletar remanescente. E aí, do nada, Spectral Scoopers, né? Justamente o mesmo termo que utiliza para fazer a coleta de coisas espectrais e coisas fantasmagóricas, do nada é o nome de um grupo também de coleta de espectros e tudo mais. Enfim, só dizer que é uma referência. O nome Scoop é muito conhecido pela fanbase de FNAF, justamente por conta do Sister Location lá do Scooping Room. E essa Scooping Room apareceu várias vezes depois. Apareceu no Secret of the Mimic, que apareceu no Security Breach Room, né? Uma Scoop e tudo mais. Enfim, só dizendo pra vocês que tem esse negócio dessa coletora. E eu acho que faz referência justamente a Scooping, né? A colherzona lá do Sister Location. Essa parte é muito importante já explicar, por mais que, meu Deus, qual a referência que tem aqui? É justamente o diálogo que é mais importante. Na parte que tá sendo dita, né? O Mike tá falando com a Abby. Os dois estão trocando ideia, falando, né, da onde estão os amigos, né, aquela coisa dos animatrônicos originais. Por que que quando você chama, você grita, né, o Mike não sabe onde eles estão também? Por justamente, aparentemente, todos eles entraram na onde ficava a parte daquela sala escondida, a sala secreta que tem no FNAF 1. Aquela coisa que nós vimos no primeiro filme que tem o Follow Me, que já é a referência, né, do minigame. Aqui parece que é, novamente, falando, por onde eles foram parar? Ninguém achou, ninguém sabe onde tá. Eles foram pra sala secreta e os próprios animatrônicos fecharam aquela sala. Isso mostra no primeiro filme. Por isso que o Mike tentou encontrar eles, né? Tentou achar eles em algum lugar e não acharam em lugar algum, pois justamente os animatrônicos estão dentro dessa sala com o próprio Spring Bonnie, com o William Afton ali preso, mantendo ele preso lá dentro. Então é tipo assim, a galera fala assim, pô, mas onde eles estavam e tal, não sei o que, tá aqui a resposta. Todos os animatrônicos estão dentro dessa sala secreta. O Mike não sabe dessa sala, não tem noção dessa sala secreta, e a gente só tem noção dessa sala secreta depois no FNAF 3. Lá na Fazbear Frights, né, os caras encontraram as fitas antigas e falando dessa sala que ficava fora do mapa até da própria galera, né, que ia na pizzaria. Essa sala não
não tava nem documentada ali, falando que tinha uma sala a mais. Não, ficava só a sala do público, mais algumas outras salas pra galera entender, tipo cozinha e tudo mais, e até parts and services e esse tipo de coisa pros funcionários, mas essa parte secreta era pra galera que mexia diretamente com os animatronics e podia andar e fazer as coisas mais de boa lá dentro pra não estragar a magia. Era lá essa sala que a galera se vestia dos animatrônicos também, as spring locks e tudo mais. E agora nessa parte temos a referência de memes. Sim, até o filme vai fazer referência a memes, e é o meme daquele cara que tá no carro fazendo um rap, né, um beatbox de Five Nights at Freddy's, ele começa e aí botaram nesse Fredico, né, quando você aperta ele e tal. Pô, muito da hora, as referências de milhões aí que tem dentro do filme. Nessa parte de fora que temos os pôsteres da Fast Fest, que já mostra a silhueta dos Toy Animatronics, que é bem legal, mostrando que vai ter um evento na cidade por ter reacendido esse curiosidade pela Fazbear Entertainment no geral. Temos um pôster muito interessante que é o pôster do Henry falando que o negócio é um assassino, tem um assassino dentro da Freddy's e que as coisas envolvem, né, alguém que matou uma criança. Ou seja, já dando ali aquela ideia de vai vir Harry e Emily e tudo mais. Mas a referência que eu tenho que falar pra vocês é do telefone que tá nesse pôster, 5550192. Esses telefones 555 já são utilizados por Hollywood há muitos anos. Aí é uma referência de vários filmes que usam esse prefixo para fazer os telefones falsos. E aqui não foi diferente, né? 5550192 é o telefone que não existe. Então, a galera, eu vou ligar lá, vou falar com o Harry e Emily. Não, é o telefone que não existe mais. Esse prefixo 555 já é utilizado há muitos anos, né? Por várias produções dentro de Hollywood. Uma coisa que eu vi as pessoas comentando é justamente a respeito de que, poxa, mas tem uma outra pizzaria na mesma cidade? Que bizarro, né? Então, pessoas, meio que cidades grandes, às vezes tem mais de uma franquia da mesma marca. Isso é normal, que nem eu moro aqui na região de Campinas, a galera já meio que aqui sabe que Campinas tem sei lá quantos McDonald's, sei lá quantos Burger King, sei lá quantos Subways, né? Que são marcas grandes que repetem, né? Às vezes uma loja ou outra em um outro ponto na cidade. Então, pelo sucesso que existe dentro da Fazbear Entertainment e todo esse universo, a Freddy Fazbear Pizza não seria diferente. Teriam outras Freddy Fazbear Pizzas em outros lugares. Esse ponto também é importante destacar no áudio, né? O diálogo, novamente, que a Lisa, né, que é ali do Spectre Scooper está falando, ela fala que a Fazbear teve outras pizzarias também, além da pizzaria que reabriu depois com os animatrônicos, que nem eu mostrei no jornal do começo aqui do vídeo. Também temos esta pizzaria que tem os toys e possivelmente outras pizzarias que podem ser exploradas, talvez o Pizza Place e também Fredbear's Family Diner. Não sei, né? Não teve referência nada da Fredbear's Family Diner no filme, mas é interessante saber que talvez os caras botem aí uma hora ou outra no filme, que seria bem legal e bem da hora. Uma coisa meio meme que eu tenho que falar justamente agora com essa carona, né, bizarra do Michael Afton na sua cara, agora na sua tela, é que é o seguinte: White Family Jump Scare, né? Tipo, a galera até zoou a Vanessa do Security Breach, White Woman Jump Scare. Aí, no Dead by Daylight, Old White Man Jump Scare, que é justamente o William Afton, aquela cara dele lá, não sei o que, né? Que é o William Afton do filme. E aqui, Michael Afton Jumpscare também, né? Com esse sorriso psicopata dele também. Só falando que a galera tá zoando isso e, pô, bizarro, né? Então a família tem sempre a cara assustadora, meu Deus do céu, né? A família de esquisito do caramba. E agora temos a apresentação de alguns animatrônicos, o que nós temos que falar, que é Toy Bonnie, Toy Fred e Toy Chica. Também vai ter a Mangle, mas no universo do filme não é dito o nome Mangle. E também não é chamado de Toy Fox. Porque eu meio que coloquei no documentário como Toy Foxy, uma referência ao Funtime Foxy até, porque tem similaridades entre os dois modelos. E agora nós sabemos que o William Afton, ele depois vai ter a referência dele tá montando, né, outros animatrônicos e até os Funtimes. Não é meio longe de se pensar que um animatrônico inspirou o outro. No caso, Funtime Foxy e a Mangle, que são bem parecidos sim, e parece que tem realmente uma relação, onde o William Afton estava fazendo um novo modelo de animatrônicos para uma outra apresentação, né, para uma outra pizzaria. Então, meio que existe a referência dos toys até Toy Fox e Toy Mangle, né? Tipo, Toy Fox e Toy Mangle é a mesma coisa, e no filme não é dito toys,
mas a gente sabe que são, né? Porque é o nome deles que tá no jogo, então faz referência, obviamente, ao jogo. Só dando essa explicação também que até o Phantom Fox e Toy Fox não é muito longe de pensar que, né, tem alguma coisa entre um e o outro, porque o design é bem parecido. E também agora nós sabemos que o mesmo cara que projetou os dois. Projetou no sentido, projetou o Phantom Fox e aí também já tinha a ideia, muito provavelmente ele deve ter pego do Henry com a Mangle, que tinha esse negócio de montar e desmontar, que vai ser colocado também no filme, que as crianças montavam e desmontavam. Inclusive tem até o Michael Afton, o safado, fala: as crianças podem ser um pouco cruéis às vezes. Será que ele tá fazendo referência ao que ele fez com a criança chorona? Pode ser. Será que isso vinha pro terceiro filme? Pode ser também. E aí os animatrônicos, né, na verdade, a Mangle, o animatrônico Mangle, foi sempre despedaçado pelas crianças que iam na pizzaria. E agora é claro que vai começar a fazer referência à musiquinha da Puppet. E a Puppet ligada é aí que ela tá lá dormindinha, ela fica lá de boa, né? E aí, se você deixar a caixinha de música ligada, ela vai lá e fica lá dormindo. Mas se você desligar a caixinha, ela vem pra cima e aí obviamente referência aos jogos, né? Você tinha que ir lá e ficar assoprando o negócio. Mas diferente dos jogos que você tem que ir lá assoprar, aqui é uma caixinha que é uma bateria. Não sei por quanto tempo dura essa bateria, ou se foram lá, trocavam a bateria e voltavam. Ao que dá a entender, meio que foi isso, já que o Michael Afton parece que sempre revisitou, ou sempre foi lá pra ver o que tava acontecendo. E aí, né, ele levou uma galera que queria, né, já filmar o negócio e fez o plano perfeito, pra justamente ser, né, o encobrimento perfeito. Os animatrônicos ficarem, né, aí, já que a Charlie quer sair matando todo mundo. Então, né, leva essa galera pra já começar o ruim a voltar, basicamente. E ele mesmo poder fazer, né, as coisas ruins dele que ele tanto quer, e aí botar a culpa nos animatronics. Praticamente o que o pai dele fez também. Falar que não, foi tudo um acidente, os animatrônicos que causaram e tal, não sei o que. Seria o encobrimento perfeito. Outra coisa que é importante destacar, Michael Afton sabe da história da Charlie. Sabe o que aconteceu com ela, ele até depois, quando ele promove esse plano bizarro de trazer a Charlie de volta, porque ele quer fazer com que os animatrônicos saiam matando todo mundo, né? Ele até fala, bem-vindo de volta, Charlotte, que é trazer de volta a Charlie. A Charlie, ela volta, né? Ela é reativada, porque a caixa de música foi desligada, né? Sem a pessoa ali saber, né? A Lisa, da parte dos Scooper Spectral, né? O Spectral Scooper, perdão. E aí, então, eu trouxe de volta, olha só que belezinha, né? Coisinha fofa. Então, ele já sabia do que o próprio pai tinha feito, já sabia das coisas que tinha rolado, já sabe até o nome da criança, né? Porque também é aquela coisa, ele é um dos filhos do dono, então meio óbvio dele saber o que estava acontecendo, e agora, né, tem mais certeza ainda que tem aquela noção dos assassinatos e tudo mais. Então o Michael Afton é aquela coisa, ele não é inocente coisa nenhuma, ele sabe muito bem o que tá acontecendo. Agora temos justamente que acontece depois que a Amy volta pra casa, tudo tá meio triste, porque ela foi na escola e tá tendo negócio da feira de ciências que não tá dando certo, aí o Mike tá tentando fazer alguma coisa, enfim, corta pra Vanessa. Vamos pra Vanessa agora, que a Vanessa tem uma parte bem interessante. Ela foi na aula de spinning, ela tá tentando se livrar do pai, e aí, né, até lá na parte do jantar, que eu tenho que trazer a referência, que vai começar a fazer a referência da parte dos sonhos, que o Mike Schmidt fala pra ela assim, ó, por que você não volta, né, tenta livrar essa parte que você tá, né, tentar fazer como você tentar enfrentar esses sonhos, enfrentar esses pesadelos de volta e poder se livrar do seu pai de uma vez. E agora é essa parte que ela vai tentar fazer isso. E aí ela justamente começa a tirar uma caixa. Caixa justamente que faz... eu não vou dizer que é a caixa do FNAF 4, mas para ela tá tirando uma caixa com coisas importantes lá dentro, é que tem coisas realmente importantes. Aí seria a caixa do FNAF 4... é a caixa de alguém que é um Afton guardando coisas importantes lá dentro. E lá dentro temos uma bolinha de gude, um caderninho, né? Parece um diário, um espelhinho daqueles espelhinhos, né? Sei lá, de ver... aquele espelhinho pequeno, né? Espelhinho de bolso. E o aviãozinho do Garrett, que seriam 4 crianças muito importantes também para essa franquia e que estariam ali, né? O que foram guardados pela Vanessa, são objetos guardados por ela. Então, eu chuto o Garrett realmente uma criança muito importante. Não é à toa, porque possivelmente vai vincular da criança ter morrido na boca do Fredbear. E aí temos também o espelhinho, que pode ser uma referência talvez a Elizabeth. Mas agora na parte dos sonhos tem muita referência que eu vou trazer, que só existe a família Afton, é William Afton, a senhora Afton, Michael Afton e Vanessa. Não tem criança chorona e não tem Elizabeth. Aí o que pode ser? Aí a gente pode até decorrer em outra teoria aí falando que os dois são crianças adotadas.
crianças que o William Afton, que nem eu falei pra vocês agora há pouco, ele tinha essa mania de sequestrar pra fazer os experimentos dele, ou, né, pegar pra entrar nessa família bizarra, mas, né, é evidente que até a Vanessa já sabia dessas coisas e tem até esses itens guardados, agora que nós vamos ver que ela vai entrar nesse mundo bizarro dos sonhos. Agora, nessa parte que a Vanessa tá lembrando do passado dela e que o pai ia pra cima dela e era completamente tóxico e bizarro, temos uns blueprints, que são receitas de como fazer, né, algum animatrônico ou replicar como é feito um projeto, e tá lá Freddy Fazbear 3.0. Ao que dá a entender, essa é uma cena que acontece depois dos eventos que já aconteceram com a Charlotte. Então pode ser que eles já estavam planejando fazer uma nova pizzaria, que até mostra nos jornais que eles estavam realmente querendo fazer com os animatrônicos originais, ou uma nova versão deles. O primeiro Freddy Fazbear possivelmente é os protótipos, mas temos a versão 2.0, que seria talvez, né, dos toys, e aí eu acho que na verdade, como fala que são os protótipos, os líderes desse filme são os protótipos, eles seriam da parte lá do... Nossa, mais antiga, meio que do Edwin Murray até, onde que eles tentaram replicar o que o Edwin Murray fez, e aí agora, enfim, pegaram todos os projetos desse cara, e o próprio William e o Henry foram, né, pegando as coisas desse cara e fazendo também por cima. Então, seria o terceiro Freddy Fazbear, seria os clássicos, entre aspas, na verdade já é a versão 3 deles, né, desse universo do filme. Mas só também dizendo, o William Afton, ele também manjava de fazer animatrônico, né, ele também é engenheiro das ideias. Uma coisa muito interessante que acontece justamente nessa parte, é claro, é Circus Baby. Do nada aparece, né, desse workshop bizarro do William Afton. E se vocês perceberam, ela está com os olhos azuis. Sim, os olhos dela são azuis. Eu vi 2 vezes no cinema, vi aqui uma versão. Cara, ela tá sempre com o olho azul. A galera tá falando, não, ela já tá possuída pela Elizabeth e tal. Não, aparentemente não. Mas saiu agora recentemente da Lisa, né, que foi a que tava lá naqueles caça-fantasma meio maluco. Ela bateu foto com a Baby e a Baby tá com os olhos verdes. Aqui ela brilha o olho azul, o que indica que não tem Elizabeth, mas talvez eles já falaram, não, já muda, já põe um olho verde, porque a gente já vai fazer talvez a cena da Elizabeth ou alguém transicionando, né, os olhos ali de azul para verde com a Elizabeth dentro da Circus Baby já tem acontecido, o que é bem interessante. Depois nós temos, é claro, o acordar da Vanessa, né, dela ter enfrentado o William Afton. Aconteceu tudo isso que aconteceu, o William Afton mostrando que ele é um cara ruim, que faz tortura psicológica, o caramba 4. Nós temos justamente a Abby com o Fast Talker, também temos que falar que ela vai lá, né, aquela coisa toda, ser levada lá pra encontrar a Toy Chica, tem, né, de novo, a referência dos toys em vários lugares. E aí os animatrônicos ajudam ela no projeto da Feira de Ciências a montar uma Chica bem feita, né? Pô, caramba, os caras fizeram o design, mataram ali bem pra caramba o design. Mataram, eu falo, tipo, acertaram em cheio o design bem legal da Chica, né? E aí tá até a mão da Abby, né? A Chica do FNAF 1, que é bem legal também de ver, né? Fazendo referência dos animatrônicos do FNAF 1 aqui também de novo. Depois disso, a Vanessa, ela vai conversar com o Mike, porque ela tá preocupada porque a Abby foi lá, né, no restaurante do FNAF 2. E aí, então, ela decide, depois das discussões, ir lá pra ver o que tava acontecendo. E aí temos a explicação, fazer uma referência meio que a Puppet seria meio que o espírito vingativo ou algo do tipo, querendo vingança do que aconteceu com ela. Ela morreu com muito ódio e ela não sabe também quem a matou. Ela não sabe quem fez as coisas ruins com a própria, né, pessoa. A Charlie, ela só morreu, não sabe quem matou. Aí, eu acho meio bosta a Vanessa, ela não falar, foi o meu pai que te matou, não sei o quê. Na verdade, eu acho que até se ela, pensando agora para pensar assim, se ela fala isso pra Charlie aí, que ela vai ficar pistoleta mais ainda com a Vanessa. Fala, seu pai é um assassino e você nunca me contou. O que é meio bizarro, né? E agora mostrando também que quem deixou a caixinha de música lá e quem tentou acalmar e tal, foi a Vanessa. E é mostrando novamente que a Vanessa, ela também já tinha contato de saber que as crianças podiam possuir os animatrônicos. Meio que talvez nessa época o próprio William Afton também descobriu que as crianças podem possuir os animatronics. Então já fazendo todas as referências aí. E também que o objetivo da Charlie é matar todos os pais. Mostrando mais uma vez que o Henry Emily não é um bom pai. Henry Emily é um pai de
bosta, né, que abandonou a própria filha, deixou pro animatrônico meio que ser o tutor dela, né, que a própria Charlie vai falar no começo do filme, eu vejo ela como minha protetora e tal, e não é à toa, porque o próprio Henry Emily nos jogos programou a Puppet pra ser uma espécie de protetora pra Charlie enquanto ele tava trabalhando, né, focado ali na pizzaria. Só que aqui, novamente, a Vanessa vai lá pra tentar resolver essa pendência louca que tá acontecendo agora que a Charlie até possuiu uma outra pessoa, né, que ela tem agora uma habilidade nova. A marionete, nesse filme, ela pode possuir os outros animatrônicos e fazer com que os animatrônicos façam o que ela quer, porque ela é uma mestra de cerimônia, que nem eu já falei nos outros vídeos, só que também ela pode possuir pessoas para fazer o que ela bem entender, visto que ela não consegue se movimentar direito, ela precisa ter um hospedeiro ou andar, sabe, dentro de algum animatrônico ou alguma coisa do tipo para poder sair livremente aí, ela tem que ter uma estrutura, né? Como ela não tem, ela sempre foi puxada por fios, então ela precisa de uma pessoa ou de alguma coisa para poder andar por aí. Nessa parte que a Abby, agora que ela foi fazer de novo o projeto de ciências e tudo mais, e foi rejeitada, ela vai voltar na pizzaria para tentar, né, ver se ela consegue ter a ajuda dos amigos de novo. No computador, a Vanessa, que agora tá, né, presa ali por conta da Puppet, a Puppet fala o código aí que libera a gente da área de perímetro. Esse negócio, pessoas, de área de perímetro, já meio que foi explorado no Five Nights at Freddy's mesmo. Já tem algumas referências, principalmente, acho que no próprio The Week Before, que é referência a uma semana antes dos eventos do FNAF 1, e também, é claro, no Security Breach, que fala que os animatrônicos não podem sair do complexo por conta dessa programação. E a programação não é de hoje, é desde a época do FNAF 1, e agora no filme tá falando que esse código de segurança é até bem mais antigo. Só que o código de segurança, que é 4AE7XCD1, ninguém sabe dizer o que significa, mas é o código que ela coloca no computador, não é referência a nada. Também tem que falar, qual é referência a alguma coisa? Não, não é, então a gente também tem que falar aqui. Logo depois dessa cena tem duas referências muito interessantes também. A primeira delas sendo justamente o Codex Kenshin, que é um youtuber, já trouxe bastante Five Nights at Freddy's também, e ele, né, tá no filme como taxista do FNAF 1 e tá aqui de volta, e aparece a Toytica sem bico, que também, né, aparece no filme agora, né, nessa parte, poderia aparecer em outras partes, poderia, mas no jogo é praticamente a Toytica que a gente vê ela andando por aí, é ela sem bico, com o olho preto, só com os pontinhos brancos, né? E aqui tem justamente a cara dessa Tica, que a Abby vai levar lá pra Feira de Ciências, então fica um bagulho bem da hora, né? Aquela coisa da referência de milhões aí também, com a Toytica sem bico, igual dos jogos. Obviamente temos que falar dele, Henry Emily, que vai aparecer no filme, poderia ter aparecido um pouco mais, mas ele aparece explicando mais algumas coisas a respeito da pizzaria, ainda mais porque, né, a Abby foi na pizzaria e o Mike tá querendo respostas. Aqui no caso, vai ter justamente que o Henry Emily, ele começou a descobrir, desconfiar também de que o William Afton que teria feito isso. Como ele tava focado pra caramba, né, do trabalho, ele acabou não percebendo que o William Afton era um monstro. E aí acontece, né, toda coisa ruim dele ter agora, ele entender que foi um péssimo pai, e enfim, né, agora ele documentou as coisas e queria avisar o povo de que o William Afton, né, tá aí à sorte e tudo mais, fazendo as coisas ruins. Mas, talvez agora o Mike Schmidt falou, não, ele morreu, então deve ter falado, né, mas as coisas não pararam, visto que a Freddy's foi reativada, então aí ele fala, ó, leva essa caixinha de música aqui, que é uma coisa da minha filha, leva lá, né, em memorial pra ela. Então, só falando que o Henry Emily tá aí, né, grande referência que já tem nos livros, já falou muita coisa, e tem também justamente no FNAF, né, nos jogos, até no Pizzaria Simulator. Por mais que eles tenham pouco tempo de tela, temos depois da sequência da conversa do Mike Schmidt com o Henry Emily, ele ter pego a caixinha de música do Henry, temos depois ele entrando na pizzaria e aparece agora os Wizards, todos eles aí quebrados, mas eles são protótipos. Pelo filme eles são protótipos, eles são usados para peças de reposição, que talvez eles eram de um outro lugar, ou eles nunca foram arrumados 100%, e aí eles eram utilizados para consertar os animatrônicos dessa pizzaria. Mas a gente vai ver depois que os animatrônicos desse lugar, eles andam, e até os Wizards também andam, né, mas aí tá aí os bichos do FNAF 2, que, né, pra mim são os mais bonitos que tem no filme, e, pô, pelo amor de Deus, né, eu acho que deveria ter um pouquinho mais tempo de tela pra ele. Aqui nós temos justamente aquele efeito, né, da bolinha, né, que tem nos olhos dos animatrônicos, e os olhinhos desse jeito é justamente pra fazer referência novamente, né, a cara da Toytica toda quebrada e tudo mais, né, e só os pontinhos animatrônicos. Mas isso também é pra mostrar que os animatrônicos, eles têm
tipo um farol, uma lanterna, né? Pra eles poderem ver em lugares mais escuros. Então, meio que justifica um pontinho do outro e tal, e fazendo aí uma função nova, né, pros olhos da Toy Chica. Não da Toy Chica, mas dos toys no geral. Outro bicho que ganhou uma habilidade nova agora que o Mike tá dentro da pizzaria e ele acha a Vanessa lá dentro e tudo mais também, né, e ajuda ela, e vai ter uma cena meio tensa, é o Balão Bosta! O Balão Bosta aquático, ele consegue nadar agora, ele consegue submergir e ficar nadando embaixo d'água, coisa esquisita do caramba, bicho filha da mãe. Então, tá aí Balloon Boy, novamente, já tem que ter ele, né, aquela coisa que faz parte do FNAF 2. E aí, agora ele sabe nadar, um negócio bem interessante de se ver, né, tá aí o Balloon Boy. Logo depois da sequência que eles vão entrar na sala de segurança, a galera notou que eu tô mostrando essa foto que tem, né, o Josh no fundo e tem um negócio meio em cima, né, um olho meio roxo. A galera começou a falar, meu Deus, só faltava ser máscara da Vene. Não é a máscara da Vene, sinto nos informar, porque na verdade é a cabeça da Mangle. Sim, depois em outras cenas dá pra ver melhor que é a cabeça da Mangle, não é a máscara da Vene, pessoal. Então, na verdade, talvez negócio de Vene eu tenho que falar um pouco depois, né, que são referências que não aparecem tão claramente, mas estão lá na casa do William Afton, né, mas são outras referências que eu tenho que pôr aqui que a gente tem com mais detalhes da pós-produção do filme, né, que a galera acabou soltando, mas isso vai ficar pro final do vídeo, tá bom? Então, vamos voltar aqui pra sequências que estão no filme, vambora que o bagulho é doido. É justamente também aqui, nessa parte, né, da parte do que tem, onde tá o PC pra eles desativarem os animatrônicos, aquele negócio do perímetro que foi desligado e agora eles têm que, né, desligar até o sinal wireless pra Puppet parar de funcionar. Eles também têm um pôster novo, que é justamente da Marionette, né, fazendo as suas coisinhas, né, ó, eu sou a mágica e tudo mais. É justamente aqui também que aparece isso, fazendo mais uma referência. E também não só a explicação da Vanessa, tem tudo no começo do filme. A Puppet, ela controlando os outros animatrônicos. Depois, quando o Toy Fred, ele tá andando agora sorto no mundo, porque o perímetro foi desativado, temos Hasbolski e 8-Bit Ryan, dois youtubers da gringa, um vestido de Chica, outro meio Fred das ideias. Tá ali os dois, aparece, né, ali de lance, eles olham pro Toy Fred assim, e o Hasbolski olha até, meu Deus, eu tô cagado de medo. Mas é da hora, porque são dois youtubers que também trazem Five Nights at Freddy's lá na gringa. E aí eles estão no filme, né? Mó legal ver, né? Que tem até a galerinha das internet no filme também, bem da hora de ver. Tem algumas referências que a gente fica assim, tá, eu acho que é de propósito, e essa aqui deve ser uma delas também. Quando o Mike Schmidt começa a invadir o sistema para desativar o wireless, aparece no rosto dos animatrônicos Security Breach. Ai, meu Deus do céu! Referência, obviamente, ao FNAF Security Breach, né? Também chamado falha de segurança dos animatrônicos lá. Enfim, a referência de milhões de outro jogo aí, né? O jogo meio... Enfim, já é isso, vocês sabem, né? Bizarro fazendo aí as coisas do Security Breach novamente. Olha, povo, eu vou falar que é uma referência, é óbvio, muito da importante que tem dentro, né, do FNAF 2. Shadow Fred, eu não consegui ver porque não apareceu na minha cara, mas as pessoas estão comentando, sim, Shadow Fred está no filme. Tem justamente essa parte que o Mike, ele levanta e bem no cantinho tem dois olhos e dá pra ver que tem uma mandíbula mesmo nas sombras escondido. Tô mostrando um melhor detalhe pra vocês, né, o que seria o tal Shadow Fred, seria isso. Aparece realmente, tá no canto do filme, mas eu nem consegui perceber direito. Agora, né, tô mostrando, não, realmente tem alguma coisa ali. E aí, a gente tá tão olhando pro Mike, procurando coisas no canto, que ele tá... Ele aparece e some. É igual o Shadow Bonnie, que daqui a pouco vai aparecer também. Ele aparece e some, só que o Shadow Bonnie tá mais na cara, né? Enfim, fica aí também que o Shadow Fred está no filme, sim. E é claro, também temos, obviamente, a referência da máscara do FNAF 2, que no filme não é explicado tanto, ele só fala, ah, meu Deus, tomara que isso aqui funcione. E a gente usa pra enganar, né, os Withereds e também os toys, né, da gente não ser percebido. Mas o único que não pode ser, né, enganado é o Withered Fox. Ele fala, não, você é ruim, eu vou pra cima de você. Mas é referência à máscara do FNAF 2, né, pô, da hora que os caras estão bem mais fiéis aos jogos desse filme aqui. Que nem eu falei, obviamente, dá pra ver melhor o Shadow Bonnie. Agora, depois que volta, tem a risada do Balloon Boy, novamente as referências de milhão, e aí aparece, né, o rostão do Shadow Bonnie, né, novamente um frame, né, aparece e ele já some. Então, a galera, ô louco, aí dá pra ver melhor, né, o Shadow Bonnie aparecendo aí justamente na cara, né, do Mike Schmidt quando ele tá
na sala de segurança. E temos aqui, pela primeira vez, a Mangle com mais detalhes, mostrando justamente no teto da Vanessa. A Vanessa tá indo caçar os animatrônicos onde eles estão, e aí aparece a Mangle com mais detalhes, né? Aparece, já fez uma morte já daquela galera dos caça-fantasmas, mas agora que tá mostrando ela bem melhor e atacando agora a Vanessa, né? Fazendo, novamente, referência à nossa queridíssima Mangle, que a gente conheceu nos jogos, né? Temos que pôr aqui, novamente, onde ela tá e aparece melhor, é justamente nessa parte aqui. E agora tem toda a parte, né, do confronto, dos animatrônicos, que eles estão bem fiéis. O Withered, né? O Withered Fred, ele atacando vindo assim, né? Pra te pegar. Tem até a Tortiga com os braços abertos. O Withered Bonnie justamente aparecendo no duto de ventilação. O Withered Fox, enfim, muito legal, né? Do jeito que eles estão nos jogos, eles também estão representados aqui. Bem legal, né? Ver como é que eles foram feitos. Muito bonitinho. Pra mim, novamente, são os melhores animatrônicos do filme. Os animatrônicos mais bem feitos, na minha opinião, também. A próxima parte é importante falar que a estrutura de dentro dos animatrônicos permanece praticamente da mesma forma desde os anos 80, né? Da mesma forma que eles usavam os spring locks para manter o animatrônico em pé. É por isso que a Toytica tem um endoesqueleto de spring locks, ou pelo menos que parece com aquelas garrinhas e tal, igual a Ella Doll, que apareceu no primeiro filme. E aí a Puppet tá dentro da Toytica e tudo mais, que a gente vê, né? Aquela coisa da Toytica, né? Tem um bicho dentro dela. Será que no terceiro filme vão fazer um left pra prender essa Puppet dentro dele? Seria bem interessante, visto que, né, a gente já tá vendo a primeira vez a Puppet dentro de um outro animatrônico. Não é tão longe pensar, né, que no terceiro filme os caras vão fazer a Left, e aí a Left bota, né, a Puppet dentro dela, né, e tudo mais. Mas só falando que a galera, ai, nossa, como que é Spring Lock, tudo é Spring Lock. Na verdade, como é feito na mesma época, então faz sentido eles usarem a mesma estrutura pra manter, né, toda aquela parte, né, da parte plástica, né, a carapaça dos bichos também em ordem, né, fazer, né, todo ficar, né, redondinho em ordem como sempre foi. Não é porque dá pra entrar dentro da Toytica, é mais realmente a estrutura do endoesqueleto dos animatrônicos, que isso não foi alterado, mesmo ninguém podendo conseguir entrar, mas os caras fizeram pra manter toda a carcaça em volta. Aí agora, depois da treta toda, temos outra referência de milhões, é claro, depois da Puppet, né, fazer essa coisa e tudo mais, de pegar a Abe, aí a Vanessa foi lá pra tentar ajudar, o Mike também volta, antes dele foi lá no FNAF 1, né, pra pedir ajuda pros animatrônicos, ele abre a caixinha de música do Henry Emily e dentro tem uma bailarina de cabelo azul. Não preciso nem dizer qual bailarina de cabelo azul tão conhecida nessa franquia que a galera fica falando, ai, é Ballora do William Afton. Acabou isso. Morreu. No filme, a Ballora, ou pelo menos a ideia da caixinha de música com a Ballora, né, de cabelo azul foi feito pelo Henry Emily. Ai, eu fico tão feliz quando as coisas dão certo. Ai. Enfim, referência claramente a Ballora, porque já começa a ter coisa desse location, não é? Pô, gente, a bailarina de cabelo azul. Não tem outra bailarina de cabelo azul de FNAF além da Ballora. Falando agora um pouco mais do nosso querido Michael Afton, eu fiz um vídeo detalhando um pouco melhor do porquê que a galera tem essa coisa do Michael Afton ao decorrer dos anos, né? Dele ter sido, não digo redimido, mas ele ter mudado, né? Pelo menos pra tentar fazer alguma coisa contra o pai dele. Ou pelo menos pra tentar fazer alguma coisa diferente, pois ele começou a ter remorso pelos eventos que aconteceu da criança chorona. Mas, no filme, aparentemente, esses eventos não aconteceram. Ou se aconteceram, a criança chorona não era irmãozinho dele. Então, era justamente uma criança adotada, que é o Garrett. Por isso explica, né, o Michael Afton ser desse jeito meio psicopata, meio bizarro. Porque ele queria seguir o pai e queria a aprovação do pai também de continuar o seu legado. Então, ele mostrando, né, a família Afton, aquela coisa toda, né, dos caras ser ruim e ele querendo a Vanessa de volta. E fica também aquela coisa, também a raiva do irmão de ver que a irmã era a favorita do William, né, era a favorita do pai, e ele não, mesmo ele tendo claramente sendo o cara que queria, né, mais do que tudo ser aprovado pelo próprio pai, né, William Afton, mas quem era praticamente a comparsa era a Vanessa, né, isso até se confirma por ela ter o aviãozinho do Garrett e tudo mais. Na segunda parte, quando retorna justamente do diálogo do Michael Afton, volta pra Fast Fest, né, que tá a galera toda lá vendo as coisas da Freds e tudo mais, aparece agora o Dalco e o Baz, que são os outros dois que, né, também são youtubers, não preciso nem dizer o Dalco, pô, lendário, fez entrevista com o Scott Calton, tudo, agora tá lá no filme de Five Nights at Freddy's também apareceram de fundo, o que é bem legal. Tá aí, né, os youtubers também dentro do filme. Bom, eu não vou dizer que é uma referência, mas essa parte depois, né, que os animatrônicos do FNAF 1 eles aparecem, né, pra tretar, né, pra salvar o dia, é bizarro
porque é justamente que nem eu tô mostrando a thumb daquele Source Filmmaker. Eu fiz até um iceberg de nostalgia. Aí a galera lembrou, caramba, realmente tinha, né, esses versos pra caramba aí do lado do filme. Tem lá os versos também, né, o bagulho meio... Cara, eu não sei se é uma referência a isso, porque esses vídeos têm milhões de visualizações, com certeza o Scott deve ter visto. Mas é bizarro, né, ver que tá lá os dois bichos, a treta dos dois, enfim, né, os novos animatrônicos e os antigos brigando, né, que foi justamente o final do filme. E aí agora, na cena pós-créditos, obviamente, tem a cena que aparece Springtrap. A galera que, né, por conta do crescente interesse da Fazbear, novamente, né, da Fazbear Entertainment, da Freddy's, surgiu essa galera querendo fazer a Fazbear Frights e eles foram atrás das localizações que tinham a pizzaria, muito provavelmente foram lá da FNAF 1, né, que é justamente onde tá o Springtrap, e eles acharam de verdade, que nem eu mostrei pra vocês, pra fazer o plot pro terceiro filme. E também temos uma referência no final, que é do áudio do Henry Emily, falando a respeito que a marionete tá solta e aparentemente a marionete, né, a Puppet, foi atrás do próprio pai. Então tem que marcar que é referência também de milhões. Outras coisas que eu tenho que marcar também, na casa do William Afton, é porque parece muito rápido, não dá pra ver, mas a gente tem a pós-produção mostrando a foto de milhões da família, que nem eu tô mostrando. William Afton, também tem a senhora Afton, Michael e a Vanessa. Não tem criança chorona e não tem Elizabeth em nenhum momento. E temos uma outra foto da Vanessa vestida de coelha branca. Referências a Vene? Possivelmente. Vene pode ser que venha, pode ser que não venha, mas tem que deixar a referência registrada. Outra coisa que eu também tenho que pontuar pra vocês é uma foto Henry Emily e o próprio William Afton juntos, agora trabalhando, e o William Afton tá com a roupa, a mesma roupa que ele tá fazendo a Circus Baby. Então pode ser que o Henry Emily também estava envolvido no começo ali da Afton Robotics, pode ser ali no começo da própria criação dos Fantimes, pode ser também. Meio que a gente subentende que isso foi também um projeto do Henry, e agora com essa foto, vendo que é o mesmo William Afton, né, vestido igual que tá no filme, né, com aquela roupinha, né, sabe, o cara que tá mexendo nas coisas, e agora com o Henry Emily do lado, né, comprova mais ainda que talvez, né, os dois também estavam envolvidos nisso aí. Bom, pessoas, isso é tudo, né, se faltou alguma coisa, manda aí, né, nos comentários que eu deixo um coração, que eu marco, tamo junto demais, mas essas são as principais, eu acho, referências e segredos do filme de Five Nights at Freddy's 2. Muito obrigado, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, muito obrigado por tudo sempre, me despeço de vocês, e até a próxima.